Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá, agora com vantagens exclusivas para profissionais liberais e servidores públicos. Olá, boa noite. Está começando pelo canal 22, TV Pantanal, Rede TV, programa Conexão Poder, que nesse 28 de junho entrevista o secretário de Mobilidade Urbana da capital, Tiago França, que vem aqui trazer as novidades em torno da situação do trânsito na capital, incluindo aí fiscalização, multas, entre outros detalhes. Portanto, fique conosco porque o Conexão Poder só está começando. Tiago França, que está na gestão do prefeito Mauro Mendes desde que era adjunto na extinta SMTU, é o responsável por coordenar o polêmico sistema de multas eletrônicas e a atuação dos amarelinhos, que já pediram para usar armas de fogo. Pós-graduada em gestão de trânsito, França também passará a ter sob seu comando o controle do sistema de estacionamentos faixa verde e inicia mudanças para organizar o fluxo nas vias não planejadas da capital. Pois bem, participam conosco neste programa, ajudando a fazer o programa, o jornalista Rafael Souza, do Repórter MT, e também o analista político Lorenberg Alves, que vai também aqui conosco ajudar a conduzir o Conexão Poder desta noite de domingo. Secretário Tiago França, boa noite. Eu já começo perguntando ao senhor sobre as tais multas que têm sido geradas pelo sistema de fiscalização da Prefeitura de Cuiabá. Até esse momento, quanto foi gerado de multa, quanto a Prefeitura já arrecadou de multas aqui no município de Cuiabá? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite, Rafael. Uma satisfação imensa. Nós estamos aqui hoje, discutindo essa pauta tão importante, não só para Cuiabá, mas a nível de país. Essa semana nós tivemos a honra, inclusive, de participarmos de um congresso brasileiro de trânsito e de transporte e fomos eleitos aí representando o município de Cuiabá como vice-presidente nacional de trânsito do Fórum Nacional de Secretários. Então, para nós é uma imensa satisfação, estamos aqui debatendo um tema de tamanha importância. Primeiro é importante destacar, Paulo, que quando nós falamos em fiscalização eletrônica, é bom a gente contextualizar aqui, cronologicamente falando, e aqui o Lorenberg, que foi meu professor de faculdade, gosta bastante da cronologia, que a fiscalização eletrônica em Cuiabá, ela nasce lá em 2012, na gestão passada, onde o prefeito anterior, ele assinou um TAC com o Ministério Público, em razão de uma exigência, de uma determinação do Ministério Público Estadual para o retorno desses aparelhos eletrônicos em Cuiabá. Já estavam desativados já há um bom tempo, já existiam mais de 10 anos, por diversos problemas, entre eles a questão crucial, que é a aferição desses aparelhos pelo Inmetro, e aí gerou uma série de transtornos e, enfim, que houve a nulidade daquilo que a gente viveu no passado. E existia, então, essa pressão, essa exigência do Ministério Público Estadual para que a gente retomasse nessa fiscalização. Então, esse não é um projeto que nasceu do anseio da atual gestão do prefeito Mauro Mendes. O prefeito Mauro Mendes, ele entende, ele sempre deixou isso muito bem pautado, que os contratos, inclusive a questão dos TACs, logo que assumiu, foram todos revisados, e ele sempre pautou que a questão contratual, essa relação bilateral, ela deveria sempre ser respeitada e cumprida. E assim nós o fizemos. Esse TAC ele estava gerando para o município uma média de 3,5 milhões, já estava gerando no município mês 3,5 milhões de multa diária pelo não cumprimento dele. Tecnicamente falando, a fiscalização eletrônica, ainda que ela possa gerar alguma, num primeiro momento, insatisfação impopular, não por parte do bom condutor, mas por aquele que descumpre a legislação, e na realidade é uma parcela da sociedade bastante ruidosa, diga-se de passagem, ele é, sem dúvida alguma, uma ferramenta indispensável no combate a essa grande epidemia que nós chamamos violência no trânsito. E aí não é o Tiago que está dizendo e nem o prefeito Mauro Mendes. E são números, estatísticas que a gente acompanha a nível de Brasil e de mundo. Todos os países de primeiro mundo só conseguiram reverter a violência no trânsito investindo tanto em educação quanto em fiscalização, mesmo sabendo que são extremos de uma mesma corrente.
Existem dados da própria Fundação Getúlio Vargas que apontam que lugares que possuem fiscalização eletrônica reduziram em 60% os números de acidentes e 40% os custos médicos hospitalares. Porque esse é o grande problema de acidente de trânsito. Impacto que ele proporciona na saúde pública. Em 2012, só para elucidar, em 2012, Cuiabá gastou 40% do seu IPTU nos ralos do pronto-socorro com acidentes de trânsito. Só para não perder o foco, eu queria que o senhor respondesse objetivamente a pergunta sobre o valor que foi arrecadado até agora em termos de multas. Até agora nós foram aplicados, até o exato momento, 144 mil autos de infração, né? E a gente tem contabilizado aí aproximadamente 1 milhão, 1,5 milhão, né? Daquilo que foi... 1,5 milhão de lá até agora, até esse momento. Isso, exatamente, né? Dos autos de infração que foram lavrados, né? Pela imprudência dos motoristas, né? A maioria esmagadora, e aí a gente pode dizer com a maior tranquilidade, as 3 infrações mais cometidas hoje em Cuiabá são regras basilares do trânsito, que é avanço do semáforo vermelho, o não uso do cinto de segurança e dirigir falando no celular. Esses são os mais comuns. Esses são os mais comuns. Eu queria passar aqui para o Rafael Souza, do Repórter MT. Eu quero fazer uma pergunta para o secretário, Paulo. É a seguinte: chegou algumas denúncias a vários veículos de comunicação em relação a erros na aplicação de multa desses radares. Por exemplo, o proprietário tem uma moto e chegou uma multa do que ele estava num Corolla, ou o pedestre está ali passando pelo local, chega a multa para ele de que ele tem uma BMW. Por que acontecem esses erros e o que está sendo feito para melhorar isso? E a forma recursal também disso. Exatamente. Existiram 2 erros, né, nesse sentido, ao longo desses quase 7 meses de radares em Cuiabá, né? E o que é natural, né? Talvez a sociedade não compreenda, são erros humanos, né? Claro que a gente não admite, temos reunidos com a equipe nesse sentido, que é inadmissível nesse tipo de coisa, né? Mas só para você compreender, Rafael, né? O aparelho, né, ele faz a busca daquela imagem de irregularidade, né? O aparelho ele não tem, por força de lei, a competência legal de lavrar o auto de infração. Então ele faz a captação, né, capta a imagem daquela irregularidade. Para você ter uma ideia, em 7 meses nós temos de imagens, mais de 400 mil imagens captadas, para você ter uma ideia, de irregularidades no trânsito de Cuiabá. E aí ele confronta, ele busca essa informação na base de dados do Detran, né, para checar a questão da placa e do veículo, e esse processo ele é finalizado com a validação do agente de trânsito, que é quem tem, por força de lei, né, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as resoluções do CONTRAN, aquele que pode lavrar o auto de infração, que vai validar. Existem situações, né, claro que isso não é regra, é exceção, em que um agente, às vezes, ele valida 1000, né, 1000 situações dessas por dia. E é óbvio, né, que... É falta de atenção, secretário? Não é falta de atenção, né? É uma situação humana, né? Que qualquer um, tanto eu quanto você, diante de um computador ali, 8, 10 horas seguidas de trabalho, às vezes pode acontecer. Nós temos nos reunidos com a nossa equipe, eu tenho cobrado isso, é inadmissível um erro desse, né? Existem situações similares no Brasil também. Vivemos 2 situações em Cuiabá, quando o erro, o Paulo perguntou aqui em situação do recurso, quando o erro ele é um erro evidente, né, gritante, né, imediatamente... O que é um erro evidente, por exemplo? Um erro evidente é a situação que ele disse, por exemplo, e realmente teve um caso desse, né, que era uma moto e apareceu um automóvel, né? Isso é um erro evidente, né? Mas você vê que foi um erro muito pequeno, mas foi um erro muito pequeno, porque a letra era O, né, e o servidor colocou a letra Q, né? Quer dizer, faltou a perninha, justamente você vê que é esse trabalho exacerbado, né, enquanto elemento humano, né? Mas como então, por se tratar de um erro evidente, imediatamente nós sanamos aquilo ali, até para não trazer nenhum tipo de transtorno, né, junto à sociedade, ter que ir lá recorrer, etc. e tal, né? Mas a forma de recurso, a forma de recurso é a mesma, quer dizer, o cara que se sentiu o prejudicado, ele pode recorrer. Ele tem total direito de recorrer, isso o Código de Trânsito, né, traz para ele essa prerrogativa,
É o direito da ampla defesa e do contraditório. E a nossa JARE tem funcionado constantemente. Secretário, inicialmente, boa noite, é uma alegria tê-lo aqui nesse nosso bate-papo e tal. Seu ex-aluno? É. Mas o Tiago continua sendo era um bom aluno, profissional exemplar. Mas era um bom aluno? Obrigado. É tão exemplar quanto aluno. Obrigado. Isso aí. Secretário, o senhor conhece tão bem quanto eu, quanto nós, conhecemos o trânsito de Cuiabá. Eu perguntaria, na avaliação do secretário, o trânsito de Cuiabá é ruim, é regular, é bom? E uma segunda questão, onde o governo municipal está errando? E terceiro, qual é a melhor medida ou a melhor posição que o governo municipal teve durante todo esse período da sua gestão? Bom, o trânsito de Cuiabá, Lorenberg, primeiro agradecer os elogios. As deferências. O trânsito de Cuiabá, eu, tecnicamente falando, classificaria ele como regular, né? Mas é importante, e aí também dentro de um contexto maior, né, falar de mobilidade urbana em Cuiabá, realmente ele é um grande desafio, né? Uma série de situações. Nós estamos falando de uma cidade praticamente tricentenária, né, que cresceu desordenadamente, sem nenhum tipo de planejamento, de ocupação regular, um aumento exorbitante da frota de veículos, né? Nós temos hoje aí aproximadamente 600 mil habitantes e uma frota de 400 mil veículos. Adentram-se no mercado cuiabano, né, 4 automóveis e uma moto por dia, né? Isso sem levar em consideração a frota flutuante que a gente tem, né, da chamada Baixada Cuiabana, né, diariamente, né, que vem das cidades vizinhas para Cuiabá. Até para elucidar essa situação da fiscalização eletrônica, nós fizemos um levantamento dessas imensas irregularidades que a gente levantou. Nesses 6 primeiros meses, 40 mil delas foram de condutor varzangrandense que cometeram aqui em Cuiabá. Então, a gente percebe, Lorenberg, que agravado a isso, né, nós somamos a questão das obras da Copa, né, até então inacabadas. E nós costumamos dizer, e eu tenho afirmado isso nos últimos dias, que Cuiabá vive, nesses últimos 2 anos, uma verdadeira reapropriação do espaço urbano, né, que foi indevidamente, né, se é que podemos dizer assim, né, gerenciado aí pelo governo do estado em razão dessas obras da Copa, né, que ao invés de trazer benefícios para nós, embora todo um contexto de mobilidade urbana, importante inclusive para a fomentação do debate, porque há mais de 30 anos não se falava em mobilidade urbana em Cuiabá, principalmente com foco no transporte público, né, nós trouxemos essa à tona. A última grande obra foi a duplicação da Miguel Sutil. Depois nós tivemos, né, a Avenida das Torres, né, que também desaguava num ponto de estrangulamento da Miguel Sutil, que já estava saturada, né? O último levantamento feito pela Secopa era de que o nível de classificação da Miguel Sutil era nível F significa muito ruim, né? Então, quer dizer, ao longo, nesse momento de reapropriação do espaço urbano, onde nós herdamos aí um passivo enorme, né, dessas obras, né, de várias regiões da cidade. E aí eu falo isso com propriedade em razão das diversos movimentos comunitários que nós recebemos diariamente na secretaria. Inclusive, nessa semana nós sanamos um grande erro, né, cometido pela extinta Secopa, que foi a sinalização equivocada da jornalista Alves de Oliveira lá no Jardim Cidade Alta. Nós retificamos isso essa semana. Então, esse passivo enorme que nós herdamos, né, ele realmente fez com que o cidadão cuiabano chegasse num nível de insuportabilidade que ele quer ver a solução do problema. Ele não quer saber mais se a responsabilidade é do Estado ou do município, né? Em razão disso, né, nós lançamos na semana passada, né, um programa onde nós denominamos ele carinhosamente de Abrindo Caminhos, né, que nada mais é do que várias ações e intervenções viárias, né, para melhorar alguns pontos de gargalos e de conflitos Aonde foi mexido em Cuiabá.
desse caminhos, novos caminhos? Abrindo não, caminhos. Onde já foi mexido, já foi mudado aí? Nós São podemos, Sebastião, parece? O binário Ipiranga-São Sebastião, né? Ali era um projeto antigo, né, que inclusive era para ter sido feito pela extinta Secopa. Nós aprimoramos esses estudos, fizemos uma contagem de tráfego, lá trafegam mais de 2.000 veículos hora pico, são registrados 100 acidentes por mês em vários pontos de conflito, a exemplo da Dom Bosco, da Togo Pereira e da Senador Metelo, né, e nós fizemos esse prolongamento, assim como existem em várias outras capitais do país e até mesmo em Cuiabá. Nós temos exemplos de binários em Cuiabá que às vezes a sociedade nunca se deu conta disso, que é a Marechal Deodoro, a Presidente Marques, a Getúlio, a Isaac, a Togo com a Dom Bosco, e levamos isso para São Sebastião com a Ipiranga. Ou seja, São Sebastião prolongou da Dom Bosco até a rua Prefeito Francisco Albrito, no Jardim Cidade Alta, e da Maurício Cardoso até, no caso a Ipiranga, né, da Maurício Cardoso até a Dom Bosco, aumentando a capacidade de fluxo. É um projeto, e essa é uma grande dificuldade que às vezes a gente percebe do condutor cuiabano, que tem uma cultura, Cuiabá tem uma cultura muito forte do automóvel, do veículo e do individualismo também, onde às vezes todo mundo só olha sobre o enfoque da fluidez do automóvel. E esse foi um projeto que nós fizemos pensando no conceito da mobilidade no sentido amplo, né? Ou seja, não só garantir a questão da fluidez do automóvel, mas a acessibilidade aos lotes lindeiros, né? Ali tem uma série de comércios, principalmente na Ipiranga, a ampliação do estacionamento, a travessia de pedestre, né? Porque o pedestre é um elemento, Lorenberg, que a gente está trazendo essa discussão à tona, vai fazer parte tem um capítulo especial no nosso plano de mobilidade. Nós já implantamos até agora, nesses 6 primeiros meses de 2015, mais de 150 faixas de pedestre, principalmente no entorno da comunidade escolar, né, justamente porque a gente precisa priorizar esse elemento mais frágil. Agora, você me fez uma pergunta para finalizar. Esse bloco. Qual é o elemento mais acertado, né, do prefeito Mauro? Eu não tenho dúvida alguma, Lorenberg, que até agora, o prefeito vai marcar a gestão dele quando nós lançarmos, se Deus quiser, até agosto, o edital de licitação do transporte público de Cuiabá. Esse vai ser o diferencial? Esse, sem dúvida alguma, vai ser, né, o grande marco da gestão do prefeito Mauro Mendes, o grande marco da Secretaria de Mobilidade. Previsto para agosto, então. Que tem essa prerrogativa de cuidar do transporte público da Cuiabá. Previsto para agosto, né? Previsto para agosto. Bom, é o seguinte, secretário Tiago França, aqui conosco no Conexão Poder. O senhor é a favor de que os amarelinhos, os agentes de trânsito, conhecidos como amarelinhos, andem armados? Qual é o preparo que esse pessoal aí, que compõe o efetivo dos amarelinhos, tem para andar armado? Essa pergunta só responde daqui a pouco. A gente vai ao intervalo comercial e volta já já. Ok, estamos de volta com Conexão Poder aqui no canal 22 TV Pantanal, Rede TV, entrevistando o secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Cuiabá, Tiago França, e eu deixei no último bloco a pergunta para o senhor que diz respeito aí ao fato, a possibilidade de os amarelinhos andarem armados e especificamente sobre a preparação dos amarelinhos para andarem com a arma de fogo na cintura. Esse é um tema bastante polêmico, né? Acho que foi aprovado. Isso foi aprovado essa semana, inclusive, no Senado Federal, uma proposta de emenda à Constituição Federal pelo uso de arma de fogo por parte dos agentes de trânsito. Né? Agente de trânsito hoje, ele é uma discussão, né, que tomou conta hoje do cenário nacional. Ele é uma ferramenta importante hoje no trânsito, né, brasileiro. Né? Existe, sem dúvida alguma, esse embate, né, essa dificuldade nesse relacionamento entre o agente e o munícipe, o que é natural, ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Acontece que o agente de trânsito, dentro do sistema, ele é o elemento mais frágil, né? Ninguém ama a polícia militar ou a polícia rodoviária, que inclusive fica nas rodovias escondidos com radar móvel, né? Mas ele tem um elemento que ele carrega na cintura, né, que intimida o cidadão de ir para esse enfrentamento. Mas isso é um policial, né? não é temeroso, não é temeroso. Mas a própria emenda à Constituição, né, que foi aprovada essa semana, ela traz,
a questão de todo um preparo, né? É óbvio que tem que ter esse preparo, todo um preparo, né? Deixa eu só concluir, Rafael, todo um preparo, né, para que esse agente realmente venha portar arma de fogo. Eu não estou dizendo para você que eu sou favorável nem contra, eu acho que esse é um debate que tem que ser amadurecido, né? O prefeito tem cobrado isso, não só de mim, mas de todos os secretários que realmente têm cobrado a valorização e a qualificação do servidor público, né? A gente tem implantado políticas nesse sentido. No mês de aniversário de Cuiabá, nós assinamos um termo de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública visando a qualificação desses servidores, né? E a gente tem feito também um trabalho de resgate também da imagem do agente de trânsito, tentando aproximá-lo junto à sociedade, para a sociedade compreender que ele não é um agente que está ali só para multar, né? Mas ele é um agente que está, acima de tudo, uma premissa maior, que é salvaguardar vidas. No caso da polícia, há um treinamento durante anos para que esse que tem equívocos e que tem problemas também. Né? Eu não estou dizendo que eu sou favorável. Né? É óbvio que tem que ter a preparação. Eu não estou dizendo que eu sou favorável. Estou dizendo que tem que ter a preparação. Eu acho que tem que ter um debate com a sociedade, tem que amadurecer a ideia, sem dúvida alguma. Né? Mas que hoje esse debate ele é salutar no sentido de que o agente ele precisa de algum equipamento de segurança, eu não consigo, por exemplo, avançar em várias operações. Eu tenho 600 mototaxistas clandestinos em Cuiabá hoje, né, que fomentam a criminalidade na nossa capital, inclusive traficando drogas e qualquer outro tipo de entorpecente. Eu não consigo avançar nas minhas fiscalizações, por exemplo, porque se eu não tenho a retaguarda da Polícia Militar, meus agentes eles chegam todos os dias na secretaria apanhados. Eu tenho uma série de... Agredidos, está dizendo? Agredidos, tá entendendo? De tudo, qualquer tipo de agressão que você possa imaginar. A mesma coisa o taxista. Não só verbal. Não só verbal. A mesma coisa os taxistas clandestinos também, principalmente da Baixada Cuiabana. Pois é, mas aí eu queria saber que a... Mas eu penso que... Para concluir minha pergunta, secretário, eu entendo que há a necessidade de ter, sim, uma medida de proteção aos amarelinhos. Mas o tempo que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal passa em treinamento é um período bastante extenso, chega a ser 4 anos e ao mesmo tempo que o agente também tem que passar. Como esses amarelinhos seriam treinados, por quanto tempo eles seriam treinados e como eles iriam agir? Exatamente, eles teriam que treinar, passar por um processo. Acredito que se isso vier, por exemplo, a acontecer realmente, né, teria que ser isso para uma coisa futura, para os próximos que passarem no concurso, até para passar por todo esse treinamento, inclusive né, de aptidão física, mental, etc., né, de preparo técnico em relação a isso. Mas isso é uma pauta, Rafael, que inclusive extrapola a minha condição enquanto secretário, né? Isso é uma pauta de Congresso Nacional, tanto é que está sendo discutido lá em Brasília, né? E que os nossos representantes sejam iluminados para amadurecer. Para encerrar esse assunto dos amarelinhos aí, a questão de andarem ou não armados, eu queria também, ainda falando dos amarelinhos, existe um conflito que parece que nem as obras da Copa, não tem fim, entre os amarelinhos e grande parte da sociedade, pessoas reclamando aí de prepotência, de que eles mais multam do que na verdade orientam. A secretaria comandada pelo senhor Tiago França tem essa preocupação de apaziguar isso, está passando por palestras, enfim, por reuniões? Nós temos feito uma série de cursos de qualificação, de capacitação. Inclusive, na semana passada, tinha uma série de agentes de trânsito participando desse congresso para conhecer outros modelos e outras realidades. Né? Esse é um desejo do prefeito, essa política de qualificação do servidor público. Acho que é um dos maiores legados que o prefeito pode deixar hoje para a Prefeitura de Cuiabá, porque material humano qualificado realmente é um problema crônico hoje, principalmente internamente dentro da prefeitura isso, né, em razão de anos de gestões que se passaram lá e não tiveram esse olhar um pouco mais cuidadoso e carinhoso focado no servidor, né? E a gente tem cobrado também, enquanto gestor, Paulo, sistematicamente essa nova postura, esse novo comportamento do agente de trânsito, desenvolvido uma série de campanhas nesse sentido para resgatar. Ninguém ama a polícia que multa, que o que existe, uma coisa precisa ser admitida, inclusive por nós aqui que fazemos parte dessa mesa. Ninguém gosta de ser fiscalizado. Cuiabá ficou muitos anos sem nenhum tipo de fiscalização, inclusive eletrônica, né? E aí surge, no momento em que a gente começa a tentar retomar, ordenar a cidade, organizar,
surgem, né, os dissabores que são naturais. Parece que teve né? aí nesse sentido. Agora, a aí, sociedade tem que entender que o agente, ele é um agente de transformação. Parece que teve ele está lá para salvaguardar a vida. Nesse sentido aí, secretário, que um acordo, sei lá, uma parceria com o Detran, de que os amarelinhos teriam direito aí de fazer o trabalho que faz hoje um policial militar, de verificar se o seu carro está sem a documentação. Nós fizemos um convênio. E vice-versa. E o próprio policial militar também teria aquilo de multar o carro que está estacionado em lugar errado. Esse acordo está vigorando já? Já está vigorando, é um convênio, né? O Código de Trânsito permite, existe em várias capitais também. Quer dizer, o amarelinho tem mais esse poder ainda. Não é poder, gente. Não é poder, gente. É uma questão de segurança viária. Nós estamos falando aqui, Paulo, de vida, cara. Sim, mas ele vai ter o poder. Entendeu? Existe um bem maior, existe um bem maior aqui. É um bem divino, o bem maior tutelado pela Constituição Federal Brasileira, que é a vida humana, não é poder. Mas essa prerrogativa... Sabe qual é a frota inadimplente em Cuiabá hoje? De PVA e licenciamento? 58%. Né, que não passa por uma vistoria, né, que não passa por uma inspeção técnica. Secretário, por falar em vida, por falar em mobilidade urbana, quais são as duas principais funções dos amarelinhos que são imprescindíveis dentro desse nosso estágio que vivemos? Duas funções. Primeiro, salvaguardar vidas, Lorenberg, sem dúvida alguma. Né? A presença do agente de trânsito numa esquina de Cuiabá, né? Eu convido os senhores, né, um dia nós saímos para dar uma volta em Cuiabá. Né? O que existe de irregularidade no trânsito, ele é surreal. E aí eu tenho dito isso, o problema não está no agente de trânsito, gente. Né? O problema, ele nasce lá na raiz, é na formação do condutor. Investir na educação do nós temos investido, a exemplo do projeto Agente Mirim de Trânsito. Né? Um amplo programa... Ele é muito pequeno, é muito limitado. Porque não, ele não é limitado, ele é correto, porque a gente educa criança. Não, limitado do ponto de vista de abrangência. Paulo, a gente educa criança. Né? A sua geração, a geração do meu pai, que tem 30 anos de CNH, infelizmente, isso não sou eu que digo, quem diz isso é o Código de Trânsito, quem diz são os especialistas, é pesando no bolso. Né? O problema não está em nós, o problema está na formação do condutor, Lorenberg. Né? E aí é uma pauta que eu tenho dito, os Detrans, não é o Detran de Mato Grosso, os Detrans de todo o país, nós discutimos essa semana nesse congresso, ele precisa repensar a formação do condutor. O indivíduo, ele é adestrado a passar os cones do Detran, mas ele não sabe administrar os conflitos diários do trânsito de Cuiabá. E nós estamos indo além, pegando na mão do condutor e ensinando um beabá que é desnecessário. Eu me lembro quando eu comecei a autoescola, a primeira regra que o meu instrutor disse é coloque cinto de segurança. E hoje a infração mais cometida em Cuiabá é uma coisa básica, primária, entendeu? A impressão que fica é que há um interesse veemente do poder público de prioritariamente criar um mecanismo de arrecadação. Jamais. Fica essa impressão. Jamais, entendeu? E eu queria que o senhor explicasse também, ou informasse principalmente, se com o advento dos radares que surgiram multas, que resultaram em multas, se reduziu os acidentes, o número de acidentes foram reduzidos. Se o número de acidentes foi reduzido. Semana que vem nós vamos fazer, inclusive, uma coletiva de imprensa com toda a imprensa local. Né? Esse é um dado, até inclusive, admito, que eu estou devendo para a imprensa. Né? Nós demoramos, porque nós estamos cruzando isso. Você falou 30%, 40% em algumas localidades do país. E essa é a realidade de Cuiabá. Essa é a realidade de Cuiabá também chegou. A preliminar que eu vi, tem vias e avenidas, eu posso citar aí a República do Líbano e a Beira Rio, que reduziram em 50% a 70%. Né? Mas esse é um dado que demorou porque eu estou cruzando com dados da saúde, mas nós vamos divulgar. O segundo aspecto, que você me perguntou dois, gestão e operação de tráfego. Né? Existe uma implicância natural com a agente de trânsito, infelizmente. Né? É uma implicância natural, às vezes até vocês da própria imprensa acabam fomentando e ajudando isso,
Tá aqui o Rafael, me lembro um dia que eu vi no Folha Max, tem agente de trânsito lá em Várzea Grande, né? Ainda eu liguei pro Cláudio e falei, poxa, Cláudio, Várzea Grande tem agente de trânsito com a farda nossa. Lembrando né? que esse Rafael aqui... Costa, eu sou o Rafael de Souza. Esse aqui é Rafael de Souza, me desculpa. Falei, tem agente de trânsito, do tem agente de trânsito lá em Várzea Grande, né? Que Quer esse dizer, Rafael aqui é do Repórter MT e não comete esse tipo de... E isso trouxe um desgaste, desencontrada, um não. desgaste desnecessário, né? Perdemos aí, tendo que justificar Mas, uma coisa que é óbvia. a A gestão e a operação só Lorenberg, forma que é rápida pra importante, encerrar aqui. que estão em vários pontos da cidade. Infelizmente, a gente não consegue avançar mais, né? Nós temos 30 agentes por turno, né? Mas o curioso, Paulo, só para finalizar mesmo, que a sociedade, ela critica a gente. Mas na hora que ela precisa de uma procissão, de uma interdição para corrida de rua. Mas é para isso que serve a gente. Não é, entendeu? Aí é um conceito Não é equivocado. também? Aí é um Quer conceito dizer, equivocado. não É pra dar também, respaldo, mas não porque só ali para se isso. organiza o trânsito, Não, se é também, mas se não só evita para isso. acidentes. Não só para isso, tá entendendo? Não, é ele também, tá mas falando não que é só para isso. Exatamente. O Não Rafael só vai pra fazer isso. uma pergunta aqui. Aí é pra gente. maldade sua em relação aos agentes de trânsito, que Não, tem uma eu estou premissa maior, perguntando que é ao senhor. salvaguardar Eu estou vidas. perguntando ao senhor. Não é salvaguardar também vidas. atribuição dos amarelinhos também dar essa E retaguarda dão para esse as suporte. profissões, E dão para esse os suporte. eventos religiosos que ocorrem. Dão esse suporte, eventos mas não são devidamente festivos. valorizados. Há informações de que os amarelinhos teriam uma média de veículos mensais para Não multar existe, durante o- nunca existiu isso. Pois Essa é. é mais uma Seriam uma 200 falácia, veículos mensalmente. Essa é mais uma falácia que nunca existiu. Não, se é falácia ou não... Entendeu? A gente o precisa senhor, esclarecer. Calma, se é falácia ou não, o secretário Tiago França responde no próximo bloco, após o intervalo comercial, o nosso último bloco do Conexão desse 28 de junho de 2015. De volta aqui com Conexão Poder, nesse domingo, dia 28 de junho de 2015. Já estamos aí na metade do ano. O Rafael, que não é o Costa, que é o Souza com S, do Repórter MT, que não é lá do Folha Max, deixou uma pergunta aí e que o secretário já estava falando que era Ô, Paulo, falácia. eu só queria concluir essa minha Que falácia pergunta, que é essa? porque também há outra denúncia que dentro desses 200 carros que são multados, também teria que guinchar pelo menos 11 mil veículos anualmente. Isso existe, secretário? Não existe. Primeiro, Rafael De Souza. de De Souza. Souza, né? do Repórter MT. Primeiro pedir essa desculpa, eu tinha entendido que você era do Folha Max, eu quero, né, pedir essa desculpa, até porque o Cláudio não se faz presente, e é um grande amigo nosso. Não existe, né? Nunca existiu, e enquanto o prefeito Mauro Mendes for prefeito dessa cidade, não existirá, né? Aquilo que é para ser realmente feito, né, com o respaldo legal, nós iremos fazer, né? Mas em termos de... Não existe isso de associar, né, produtividade com quantidade de multas, em hipótese alguma. Aquilo que a gente tiver que fiscalizar, nós vamos fiscalizar, né? Essa não é uma cidade sem lei, não é uma cidade faroeste, nós precisamos respeitar, né? Não existe isso de veículo sobre calçado, pedestre precisa acabamos de ver, essa semana foi compartilhado nas redes sociais, lá o caso do Paraná, lá que o cidadão teve o veículo todo pintado. Isso é uma realidade que existe mais em Cuiabá, né? O que a gente precisa em Cuiabá é o seguinte, é isso que eu tenho conclamado à sociedade, né? Que una-se a nós. As pessoas precisam entender que a segurança viária, ela não é apenas uma das diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Ela é uma responsabilidade de todos, ela deve ser compartilhada e cada um deve fazer a sua parte, né? Tudo evoluiu, Lorenberg. Os veículos evoluíram com o sistema ABS, airbag, a legislação evoluiu, o Código de Trânsito Brasileiro é uma grande conquista, o sistema viário evoluiu e a única coisa que não evoluiu foi a conduta, o comportamento e a postura. A mentalidade humana. Exatamente. Por falar o problema nisso- ele não é de educação para o trânsito, o problema é de educação, porque o mesmo indivíduo que avança semáforo vermelho é o mesmo que entra no Cuiabano é- cinema com o celular O ligado. Cuiabano é mal educado nesse sentido? É um problema de Brasil, né? Isso é um problema, a questão comportamental é um problema de Brasil. Não é só de Cuiabá especificamente, a gente percebeu isso essa Nós semana vivemos no, em Cuiabá. Estou no perguntando a sua Congresso. avaliação sobre o comportamento. Nós precisamos avançar e melhorar, por isso eu chamei a discussão, essa realidade dos DETRANs de uma maneira geral, né? Rever a formação do condutor, né? Porque quem sofre lá na ponta somos nós municípios, né? Mas quem forma, o problema nasce lá na raiz. Professor, Por falar nisso, secretário, e aí a minha pergunta vai para o cidadão Tiago.
Nós falamos aqui durante todo esse tempo de mobilidade urbana, de preservar a vida, da segurança das pessoas, tanto as que estão nos carros quanto estão fora dele. Para o cidadão, Tiago, qual era o papel que a prefeitura deveria fazer, ou se está fazendo isso, com relação às calçadas? Porque é muito comum, por exemplo, a Carminha de Campos, que eu conheço tão bem, e o senhor também conhece, porque morou ali próximo, é muito ruim, porque as calçadas são todas tomadas por carros, por motos, e inclusive tem lojas que ultrapassam o seu limite de comércio. Isso. E aí quando vai passando uma senhora empurrando um carrinho com a criança, com o bebê, ela não passa na calçada. Ela vai ter que disputar espaço com os carros. Eu pergunto, o que a prefeitura deveria fazer com relação a isso? E segundo, qual a importância, na opinião do cidadão, Tiago, da faixa verde, que é tão exigida, tão cobrada para os comerciantes do centro da cidade? Cujo retorno parece que já está aí previsto, não é? O Lorenberg fez uma pergunta que eu preciso admitir da importância novamente do agente de trânsito, que é carro sobre calçada, Paulo. Calçada, Lorenberg, ele é um problema multidisciplinar, né, porque ele envolve várias secretarias, inclusive o ente privado, no caso, né, o proprietário do imóvel, né. Existe um conflito hoje de legislação, que inclusive foi discutido isso nesse congresso, né, porque a legislação traz que a responsabilidade do dono do imóvel fazer a calçada, e aí ao mesmo tempo o poder público tem que fiscalizar e notificar. Eu acho que o poder público ele deveria realmente, né, por força de lei, assumir esse papel de fazer essas calçadas, né. Porque convenhamos, as nossas calçadas são muito ruins. Precisa avançar, o prefeito tem feito um trabalho nesse sentido, né. A gente pode citar exemplo ali, toda a revitalização de calçadas no córrego do Barbado, né, tanto da rotatória Sérgio Mota até ali o viaduto da UFMT, é um exemplo claro disso. Mas ela é um problema que extrapola um pouco a minha secretaria, envolve a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que inclusive está fazendo um amplo e bonito trabalho que diz respeito à revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, né, que passa por toda essa questão aí de calçada, né, passa também pela Secretaria de Obra e Infraestrutura, né, que também tem esse papel hoje, institucionalmente falando, né, de execução, né, de realização de calçadas, e passa por nós que temos esse papel, né, de fiscalizar aí veículos, motocicletas irregulares sobre a calçada. Né, nós temos feito isso, Lorenberg, constantemente. Né, o ponto mais crítico hoje de Cuiabá, indiscutivelmente, é a Carmindo de Campos. E o curioso ali que na gestão passada foi feito um amplo trabalho, né, do Poder Público, o Ministério Público e os comerciantes locais, tanto é que houve ampliação de vagas e estacionamentos lá para resolver o problema de calçada, mas aí a gente novamente cai naquilo que a gente estava discutindo, desse problema comportamental, né, de respeito por parte do condutor em relação à questão das calçadas, né, e de pensar no elemento mais frágil hoje, que realmente, sem dúvida alguma, é o pedestre. Em relação ao faixa verde, ele é hoje uma necessidade, o retorno dele para Cuiabá. Vai acontecer? Vai acontecer. Quando? Né? O nosso objetivo é publicar esse edital no mês que vem, agora em julho. Né? Como é uma concorrência, 45 dias, e estando transcorrendo bem, até implantação de sinalização vertical e horizontal, início de dezembro. Deve compreender que estrutura isso inicialmente, 1.500 vagas, principalmente atendendo hoje um problema sério e vindo ao encontro daquilo que o Lorenberg disse, que os associantes, os comerciantes, os lojistas hoje da região central. Perímetro urbano. Exatamente. Perímetro central, exatamente. Exatamente. Né? E ele vai funcionar de segunda, isso a legislação municipal estabeleceu, de segunda a sexta, das 7 às 19, e sábado, das 7 às 13. Ele é importante, só para concluir, ele é importante, Lorenberg, ele na medida em que ele democratiza o espaço público, ele racionaliza o uso do solo adensado, ele ordena o trânsito, né? Muitas vezes o cidadão ele fica ali 2, 3, 4 vezes dando volta no quarteirão, porque ele tem a dificuldade hoje de encontrar a vaga, né? Então aí eu garanto esse acesso a essa vaga. Ele fortalece o comércio local hoje, né, que tem perdido aí em razão, né, para lugares que, exemplo de shoppings, né, por essa falta de estacionamento.
E existem estatísticas do projeto passado, né, na época do Faixa Verde, em 2012, quando funcionava, que ele contribuiu, inclusive, para a redução de índices de furto, de roubo, pela sensação de segurança que ele proporciona, né? Então, ele vai voltar, é um desejo do prefeito. Quem que vai coordenar, quem que vai gerenciar? Antigamente era a CDL. A legislação municipal que foi aprovada em dezembro de 2014, ela determina que nós licitemos, né, e façamos a concessão disso, né? Então, isso será o modelo adotado será a concessão, claro, que sob a gestão aí, né, a supervisão, né, do poder público, no caso a nossa secretaria, em relação a isso. Iniciamos com 1.500 vagas, né, e na medida em que a cidade e outras demandas forem surgindo, né, dentro de um critério técnico, de um estudo técnico. Vão ser contemplados? CPA é um exemplo. CPA, Cristo Rei é Várzea Grande. CPA é 90 e Cristo Rei. CPA é um bairro que será contemplado, principalmente na Avenida Pernambuco, que tem uma concentração fortíssima hoje de consumidores. Chega a Avenida Brasil? Pé da 90. Chega a Avenida Brasil? Chega a Avenida Brasil. Pé da 90 ainda há uma maturidade nesse sentido. Há necessidade na região aí, por exemplo, a Avenida Brasil tinha a Caixa Econômica Federal, hoje não está mais lá, está no Morada do Ouro. A Pernambuco é certeza, né? Existem alguns pontos da Avenida Brasil que serão contemplados, né? E o Pé da 90 ainda está sendo... Como que foi feito esse estudo? Maturado. Há essa necessidade dessa faixa verde ali ou é só uma questão de arrecadação mesmo na Avenida Brasil? Não é uma questão de arrecadação, gente. Vocês estão preocupados demais em arrecadação. Não, secretário, são perguntas que... E é curioso que... O valor vai ser 2,50, né? 2,50 por hora. Pois é, mas vocês leram o decreto do prefeito? O decreto do prefeito traz ali 4 horas, entendeu? Quer dizer, olha a comodidade. Mas a questão não tem hoje no Brasil uma realidade disso, entendeu? Dessa cobrança, na gestão passa há necessidade. Por quê? Porque a gente passa por estacionamento vazio, não vê tumulto. Na área comercial. Na Avenida Brasil, não estou falando da Pernambuco, eu estou falando da Avenida Brasil. A Avenida Brasil vai ser maturado ainda. Você está falando da Brasil. Maturado que o senhor fala, está sendo estudado. Mas está sendo estudado, exatamente, entendeu? Agora a região central é uma necessidade. Gente, estacionamento. Essa é a discussão que eu tenho trazido para a sociedade cuiabana. O que vocês querem? Vocês querem uma capital moderna? Ou vocês querem uma cidade grande do interior? Só concluir, Paulo. Ou vocês querem uma cidade grande do interior? Acho que a gente tem que pensar grande. O prefeito é um prefeito empresário, que pensa grande, que quer o melhor para a cidade. Então, aí a pergunta... No estacionamento rotativo, ele quer trazer aquilo que há de melhor do ponto de vista tecnológico, né? E essa é uma realidade que existe no Brasil. Secretário Tiago, para se tornar uma cidade moderna... Não é preço alto. O projeto passado, ele cobrava R$2 a hora, R$3 a hora. Né? E Rondonópolis é 2,50, já tornou referência para nós, então, que tem uma frota bem menor e problemas bem menores que nós. Para encerrar esse assunto e também o programa, para se tornar uma cidade moderna, uma capital moderna, o secretário Tiago França tem mesmo necessariamente que mexer no bolso do cidadão. Não é mexer no bolso. Né? Se você cobra para mexer no bolso. Esse é o modelo adotado. Sabe por que esse é o modelo adotado, Paulo? Você quer que eu fale? Sabe eu por quê? Quero a mais explícita verdade. Nós vamos voltar ao problema da raiz, pelo problema comportamental. Isso quem mas diz... Mas aí volta a mesma pergunta. Mas eu preciso concluir, compensa mais Paulo. Investir na educação do cidadão do que Paulo, eu preciso concluir. Na questão punitiva? Eu preciso concluir. E o problema é o seguinte... E quem disse isso não é a secretaria e nem o prefeito Mauro Mendes. Quem disse isso foi o próprio representante da CDL, da Associação do Comércio do Centro, que os próprios funcionários dele chegam 6, 7 horas da manhã, largam o carro estacionado lá e vai tirar isso só de noite. Né? Quer dizer, então existe esse problema, esse sentimento egoísta da sociedade, não é cuiabana brasileira. Todo mundo que faz isso. De olhar a cidade apenas na ótica individual. O senhor fala de um problema e a gente está tentando conclamar isso, as pessoas a olhar a cidade como um secretário, todo. Vamos pegar um ponto estratégico lá no centro da cidade, a rua 13 de junho. 13 de junho, Pedro Celestino. Tá. Imaginemos a 13 de junho com a faixa verde. Ela já é estreita, até pelo seu próprio surgimento, já é estreito. Com a faixa verde, ela vai ficar mais estreita ainda. E o trânsito ela vai ficar, Lorenberg, do jeito que ela está. O ano passado foi retirado, né, do lado direito todo o estacionamento da 13 de junho. Não sei se vocês se recordam, até para facilitar ali a trafegabilidade, né, dos ônibus. Né. Posteriormente, quando o VLT ficar pronto, o projeto do governo do estado é que a 13 de junho trafegue só ônibus. 2025, por aí. Só ônibus, né?
Mas a faixa verde na 13, Lorenberg, ela não trará problema nenhum, ela continua, a 13 vai funcionar Essa do faixa jeito que foi ela está liberada hoje. volta, né? a faixa, Agora a gente não pode A penalizar. faixa da direita, só para o senhor Não, ela concluir não vai o seu... voltar não, ela vai continuar do jeito que está hoje, a 13 de Livre, junho. vai continuar livre. Exatamente, né? Não seria- Nós não podemos penalizar também o comerciante, entendeu? Existe... O estacionamento hoje é um problema na cidade, né? Venhamos e convenhamos. Não seria mais adequada, secretário, na 13 de junho, principalmente um calçadão ali? Também não ficaria acho, melhor? Também acho, entendeu? Eu acho... Mas é isso que eu estou dizendo, Lorenberg, e o Paulo está puxando minha orelha da questão comportamental. Eu tenho dito, Paulo, que nós precisamos discutir a cidade como um todo. A sociedade precisa deixar... Todo mundo olha a cidade sob a ótica individual. Só concluir, Fábio, entendeu? Todo mundo quer o retorno... Concluir para terminar o programa. Isso, todo mundo quer o retorno na porta da casa dele, o estacionamento é bom em frente à empresa, o ponto de ônibus é bom na porta do vizinho. E nós estamos... É claro que a gente está ali para dirimir os conflitos, mas acima de tudo eleger o interesse maior, que é o interesse público, né? Também concordo, Lorenberg, e eu imagino que o centro vai passar por todo esse processo dentro dessa situação de PAC Cidade Histórica. Cuiabá hoje tem ruas no centro que é inadmissível, né, a trafegabilidade de veículos. Eu sou totalmente contra e a gente não consegue avançar justamente dentro dessa pressão popular. Mas eu também concordo com o senhor, né, a 24 de outubro já está passando por um processo de requalificação, o IPDU, através do Libânio, né, tá gerindo, administrando toda essa situação, porque realmente alguns locais de Cuiabá, né, precisa ser repensado essa situação de Rafael, rapidamente a última pergunta aqui para o de secretário, que eu vou encerrar o programa aqui, secretário. Não, é só completando a fala dele aqui. Em relação a esse calçadão, é uma forma de adequar, modernizar a cidade sem precisar mexer no bolso do cidadão. Aquilo que eu falei agora há pouco, entendeu, né? secretário? Então há outras formas, no meu entendimento, e de outras pessoas que a gente conversa, da população em si, de que há formas de se resolver o problema do trânsito sem precisar mexer no bolso do trabalhador que está cansado de pagar imposto. E só completando e entregando aqui para o senhor aqui uma canequinha. Se a gente tivesse até na Suécia, aqui Flávio, até resolveria. Poder, vou entregar para o senhor aqui. Aliás, a respeito disso aí, Rafael, talvez uma sugestão que eu deixo para o senhor aqui é que se a sua secretaria de mobilidade urbana, se ela mobilizasse uma equipe sua para visitar as escolas municipais, levando Sabe palestras, quantas escolas nós já visitamos nesses 6 meses? Esse ensinamento, esses aprendizados às crianças, aos alunos, isso aí já seria uma forma de educar. É porque o senhor não me deu a Levar oportunidade as de falar da comunidades parte da também. educação. Pô. tempo. Vocês me espremeram aqui na fiscalização. Eu deixo para o senhor falar sobre isso Só agora. nesses 6 primeiros meses nós visitamos 42 escolas em Cuiabá. Né? Sinalizamos aí todas elas com faixas de pedestre. Levamos diga-se de palestras educativas. O projeto Agente Mirim de Trânsito, imagino que vocês como imprensa devem ter conhecimento dele. Sim. É um projeto maravilhoso de formação, não apenas contribuindo para a formação de novos condutores, mas de novos cidadãos cuiabanos. Tá certo. Eu ainda acho que isso pode ser implementado a mais. Quer dizer, você tem feito um trabalho, Claro. esse trabalho Às pode vezes ser falta perna, mas a gente tem esforçado. levado não só para as escolas, mas para as comunidades também. Enfim, isso aqui é uma lembrancinha que eu queria que o senhor levasse com carinho, que é a nossa canequinha do programa Conexão Poder. Pode abrir, para não dizerem por aí que a gente está dando uma bomba para o secretário. Isso aí é para o senhor quando eu estiver nervoso com o trânsito de Cuiabá. Obrigado. Tomar um chazinho, enfim. Rapaz, eu sou apaixonado por essa temática. E a gente percebeu, inclusive, que o senhor realmente vai a fundo. Parabéns pelo seu trabalho realizado até agora e que o senhor tenha sucesso nessa empreitada aí, que não é fácil. A gente sabe que o trânsito de Cuiabá tornou-se ainda pior ainda com essas obras inacabadas da Copa aí, que eu imagino também tenham trazido aí dor de cabeça para o senhor e para a Prefeitura de Cuiabá. 30 segundos aí para suas considerações finais. Nós queremos agradecer a oportunidade, né? Realmente administrar aí o trânsito da nossa cidade é um desafio para a vida inteira, né? Eu acho que o debate foi extremamente salutar, né? Eu quero deixar aqui como um dos grandes marcos da gestão do prefeito, que passa pela nossa pasta, que nós infelizmente não tivemos tempo de discutir, sem dúvida alguma, Lorenberg, a licitação do transporte público como uma medida para criar um novo cenário, uma nova regra jurídica e contratual e melhorarmos a qualidade desse serviço.
né? E a exemplo do programa de ações viárias que nós, né, começamos na semana passada, né, invertendo algumas ruas, proibindo estacionamento outras, melhorando a sinalização horizontal e vertical. Multando quem Até o infringe a final lei. do ano, nós vamos implantar 2.000 placas de sinalização vertical em Cuiabá. Já implantamos 910, né, nesses 6 primeiros meses de 2015. Verticais. E vamos fazer a sinalização horizontal em 292 quilômetros, né, nas vias de Cuiabá. E é aquilo que eu sempre tenho dito, né? O que eu tenho conclamado é que a sociedade realmente una-se a nós, né, e junto conosco, né, possamos assumir definitivamente um compromisso com a vida. Né? O nosso objetivo lá, ele é sem dúvida alguma preservar e salvaguardar a vida. Uma vida salva para mim, eu me sinto no dever cumprido e não tem preço. Não tem preço. Tiago França, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco, pela entrevista aqui no Conexão. Agradecer aqui ao Rafael Souza, com S, do Repórter MT, pela participação. Obrigado aí, Rafael, que não é o Costa, mas que é o Souza. Obrigado também, professor Lorenberg Alves, que também nos deu aqui o prazer de sua participação no Conexão Poder. Essa entrevista, na íntegra, você acompanha amanhã, segunda-feira, no site repórtermt.com.br. O titular dessa cadeira aqui, onde eu estou sentado, o André Michels, não esteve aqui hoje por razão de força maior. Eu não sei aqui se deveu exatamente, mas teve uma indisposição, não sei se foi uma encravada, não sei se foi alguma coisa nesse sentido, mas o certo é que o André Michels estará de volta no próximo domingo aqui, com certeza apresentando mais um Conexão Poder para você. Um abraço, boa noite, boa semana e que Deus abençoe a todos nós. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Agora com vantagens exclusivas para profissionais liberais e servidores públicos.